Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas como é um nome considerado um pouco difícil para alguns, pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos do dia 6 de fevereiro. Sim, o nosso domingo de Clash Bet, o nosso domingo, tropa. Mas antes de partir para os palpites, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e dá essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça do nosso pilar, que é do começo ao fim. Mas o que quer dizer isso? Do começo ao fim indica que você deve assistir o nosso vídeo do início ao fim para entender o nosso conteúdo e, claro, assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpite de futebol para este domingão, vamos estar iniciando pela Espanha La Liga, o jogo entre Valência versus Real Sociedad, com início às 10 da manhã. Na classificação, o Valência é o 10º colocado em 22 jogos disputados, 29 pontos conquistados, 35 gols marcados, 36 gols sofridos, tem um saldo negativo de -1. Já a equipe do Sociedad é o 6º colocado na tabela, com 21 jogos disputados, 34 pontos conquistados, 22 gols marcados, 21 gols sofridos, tem um saldo positivo de 1. Tem um jogo a menos que a equipe do Valência. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 dos últimos 7 saiu menos que 3 gols, em 9 dos últimos 10 confrontos saiu mais que 4,5 cartões, e o Valência vem aí a 3 jogos sem perder para o Sociedad. Em duelos individuais, o Valência sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu mais de 2,5 gol. Em 9 dos últimos 10 jogos saiu ambos marca. Em 5 dos últimos 7 foi a primeira equipe a marcar. E nos últimos 10 jogos saiu mais que 4,5 cartões. E o Sociedad, em 6 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 11 escanteio. O último confronto recentemente foi 0-0, mas aqui é outra história. É um duelo bastante importante para ambas as equipes, principalmente para a equipe do Sociedad. Se conseguir uma vitória, pode chegar na quarta colocação e pegar a vaga do Atlético de Madrid, que vai se enfrentar com o Barcelona, que é o quinto colocado. Então, entre essas e outras, para essa partida vamos acreditar no jogo de over 1,5 e a probabilidade 2-1 jogo. Tropa, lembrando que o bilhete pronto aí que disponibilizei na nossa sexta-feira, dia 4 de fevereiro, mais uma vez foi convertido em green para a galera Clash Bet. Então a tropa Clash Bet lucrou bastante essa semana aí com apenas um head. Então, muito bom aproveitamento o nossos bilhetes. Continuando, vamos agora para o Real Betis versus Villarreal, com início às 14h30. É o seguinte, o Real Betis em 22 jogos disputados, é o terceiro colocado na tabela. 40 pontos conquistados, 41 gols marcados, 25 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Villarreal, que vem na sétima colocação, com 22 jogos disputados, 32 pontos conquistados, 36 gols marcados, 23 gols sofridos. Atuando em casa, no ranking dos mandantes, o Betis, em 11 jogos disputados, tem 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 23 gols marcados, 12 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Villarreal é o 14º colocado em 10 jogos disputados, 8 pontos conquistados, 7 gols marcados, 10 gols sofridos, apenas uma vitória em seus domínios, 5 empates e 4 derrotas. Nos últimos duelos entre eles, nos últimos confrontos, em 7 dos últimos 9 jogos saiu ambos marca. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Em 9 dos últimos 10 jogos saiu menos que 11 escanteio. A equipe do Betis sofreu gol nos últimos 11 confrontos e o Villarreal foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos e venceu também o primeiro tempo. Em duelos individuais, a equipe do Betis vem de 4 vitórias consecutivas, vem a 6 jogos sem derrotas. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais de 2,5 gols, venceu o primeiro tempo e saiu mais que 10,5 escanteio. O Villarreal, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Lembrando que o último confronto, o Villarreal levou a melhor. Na classificação, a equipe do Betis precisa conseguir uma vitória, tem 40 pontos, com uma vitória fica muito próximo
do Sevilla e do líder Real Madrid. Então vamos acreditar nessa partida na vitória da equipe do Real Betis com empate, e na linha de gols acredito também no jogo de over 1,5. Probabilidade 2-1 casa. Real Madrid versus Granada com início às 17 horas. A equipe do Real Madrid é o líder do campeonato, com 50 pontos conquistados, 47 gols marcados, 20 gols sofridos, enfrenta a equipe do Granada, que vem na 15ª colocação, em 22 jogos disputados, 24 pontos conquistados, 26 gols marcados, 33 gols sofridos. Atuando em casa, o Real Madrid é o terceiro colocado, é o terceiro melhor mandante, em 11 jogos disputados, 7 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, 24 gols marcados, 8 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Granada vem na 12ª colocação, em 11 jogos disputados, 9 pontos conquistados, 10 gols marcados, 16 gols sofridos, apenas uma vitória, 6 empates e 4 derrotas. Nos últimos confrontos recentemente entre eles, em 7 dos últimos 8 saiu mais que 2,5 gol, em 4 dos últimos 5 saiu ambos marca, em 7 dos últimos 8 saiu menos que 11 escanteio. Em duelos individuais, aliás, nos últimos confrontos ainda, a equipe do Real vem de 13 vitórias diante do Granada, foi a primeira equipe a marcar em 10 deles e venceu o primeiro tempo em 7 dos últimos 8 jogos. O Granada sofreu gol nos últimos 13 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Real Madrid, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 5 cartões, e o Granada, nos últimos 4 jogos aí, sem saber o que é vitórias, sofreu gol nos últimos 3 jogos, em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a sofrer, em 7 dos últimos 8 jogos saiu mais que 4,5 cartões, e em 8 dos últimos 9 jogos saiu menos que 11 escanteio. O último confronto, o Real Madrid levou a melhor, 4-1. Para essa partida, o Real Madrid precisa vencer para ampliar a vantagem diante do Sevilla. Vamos acreditar na vitória do Real Madrid nessa partida. Real Madrid para vencer. E se você quer mais ousado, Real Madrid a um intervalo, probabilidade 3-1 casa. Continuando, vamos agora para a Alemanha Bundesliga, o jogo do Borussia Dortmund versus Bayer Leverkusen, com início às 11h30. A equipe do Borussia Dortmund é o segundo colocado em 20 jogos disputados, 43 pontos conquistados, 52 gols marcados, 31 gols sofridos. Enfrenta o Leverkusen, que vem logo abaixo na terceira colocação, em 20 jogos disputados, 35 pontos conquistados, 49 gols marcados, 32 gols sofridos. Então é um duelo bastante interessante. A equipe do Borussia Dortmund é o melhor mandante no ranking dos mandantes, em 10 jogos soma 9 vitórias, 1 derrota e nenhum empate, 31 gols marcados, 13 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Já o Leverkusen é o melhor segundo visitante, em 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 23 gols marcados, 15 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, nos últimos 8 saiu mais de 2,5 gol, em 6 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca, em 7 dos últimos 8 jogos saiu menos que 5 cartões, em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. Lembrando que o Borussia sofreu gol nos últimos 4 jogos e o Leverkusen nos últimos 10 jogos. Em duelos individuais, nos últimos 6 jogos saiu mais de 2,5 gols para ambas as equipes, e o Borussia Dortmund sofreu gol nos últimos 5 jogos, saiu ambos marca nos últimos 5 jogos, e em 4 dos últimos 5 saiu menos que 4,5 cartões. Já a equipe do Leverkusen, nos últimos 3 jogos, não perde, sofreu gol nos últimos 10 jogos. Nos últimos 6 jogos, saiu ambas as equipes marcam. Em 5 dos últimos 6 foi a primeira equipe a marcar e saiu mais que 10,5 escanteio. Nos últimos 2 confrontos recentemente, o Borussia Dortmund levou a melhor 3-1 e 4-3. Para essa partida, o melhor segundo ataque da competição enfrenta aí o terceiro melhor ataque da competição, um jogaço para gols, em minha opinião. O Borussia Dortmund precisa da vitória, está a 6 pontos do líder Bayern, então precisa vencer. Vamos acreditar no jogo de over 2,5 nessa partida e também no jogo de ambas as equipes marcam. Agora, se quer uma tip simples, eu pegaria aí um Borussia Dortmund com empate anula. Probabilidade 3-2 casa. Em Itália, Série A,
Juventus versus Verona, início às 16h45. A equipe da Juve vem na quinta colocação na tabela, em 23 jogos disputados, 42 pontos conquistados, 34 gols marcados, 21 gols sofridos, e enfrenta o Verona, que vem na nona colocação, em 23 jogos disputados, 33 pontos conquistados, 43 gols marcados, 38 gols sofridos, mas atuando em casa, a equipe da Juve cai muito na tabela, é o nono colocado no ranking dos mandantes, em 11 jogos disputados, 20 pontos conquistados, 14 gols marcados, 8 gols sofridos, vem aí de 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Atuando como visitante, o Verona vem na 11ª colocação e 11 jogos disputados, 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 20 gols marcados, 21 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 8 jogos, saiu ambos marca. Em 4 dos últimos 5, saiu menos que 11 escanteio. A Juve sofreu gol nos últimos 8 jogos e o Verona sofreu gol nos últimos 18 jogos e vem a 4 jogos sem derrotas diante da Juve. Em duelos individuais, a Juve aí vem a 3 jogos sem derrotas. Em 8 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 7 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 5 cartões. Em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 11 escanteio. Já o Verona, nos últimos 9 jogos, sofreu gol. Em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Saiu mais que 4,5 cartões e saiu mais que 10,5 escanteio. E nos últimos 5 jogos saiu ambas as equipes marcam. Último confronto, a equipe do Verona levou a melhor, 2-1 para o Verona. Então, 4 jogos aí que a equipe da Juve não sabe o que é vencer a equipe do Verona. Então, em minha opinião, é um jogo para gols. Vamos pegar esse jogo aí para over 1,5. Over 1,5 pegaria bem. E se você quer mal usado, pegaria aí ambas as equipes marcam também. Probabilidade 2-2 jogo. E agora vamos para a França Liga 1, jogo do Nice versus Clermont. Acredito que voltarei ainda nesse jogo da Juve versus Verona no decorrer do vídeo. Então, tem início às 11 da manhã. A equipe do Nice é o terceiro colocado na tabela, em 22 jogos disputados, 42 pontos conquistados, 36 gols marcados, 18 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Clermont, que em 22 jogos é o 15º colocado e construiu aí 21 pontos conquistados, 22 gols marcados, 39 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Nice é o 11º colocado, em 11 jogos disputados, 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 16 gols marcados, 13 gols sofridos, tem um saldo positivo de 3 e construiu aí 18 pontos em casa. Já a equipe do Clermont, como visitante, está lá na parte de baixo da tabela, é apenas o 19º colocado, em 11 jogos disputados, 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, 10 gols marcados, 25 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Nice aí vem de 7 vitórias consecutivas. Foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 5 cartões. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 11 escanteio. E a equipe do Clermont é uma equipe que sofreu gol nos últimos 3 jogos. Foi a primeira equipe a sofrer em 4 dos 5 jogos e também perdeu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 5 cartões e saiu menos que 11 escanteio. No último confronto, o Nice venceu fora de casa 2-1. O Nice na tabela é terceiro colocado com 42 pontos, pode assumir a vice-liderança nessa partida com combinações de resultado. Então, vamos acreditar na vitória do Nice. Probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos agora para a Liga de Portugal. O jogo do Aroca vs FC Porto, com início às 15 horas. A equipe do Aroca está lá na parte de baixo da tabela, 15º colocado em 20 jogos disputados, 18 pontos conquistados, 19 gols marcados, 36 gols sofridos. Enfrenta o líder do campeonato, que é a equipe do Porto, em 20 jogos disputados, 56 pontos conquistados, 53 gols marcados, 14 gols sofridos. Tem o melhor ataque da competição e também a segunda melhor defesa. Já atuando em casa, a equipe do Aroca é o 13º colocado em 9 jogos disputados,
3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, 10 gols marcados, 20 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Porto não abre mão da liderança, continua na liderança em 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates e não perdeu ainda como visitante, 26 gols marcados, 8 gols sofridos, 26 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, vamos dar uma analisada. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 11 escanteios e nos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gols. A equipe do Aroca sofreu gol nos últimos 9 confrontos. O FC Porto vem de 3 vitórias, vem a 3 jogos sem sofrer gol e foi a primeira equipe a marcar em 8 dos últimos 9 jogos e também venceu o primeiro tempo. Agora, em duelos individuais, a equipe do Aroca, em 8 dos últimos 9 jogos, saiu mais que 4,5 cartões, e em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 11 escanteio. E a equipe do FC Porto vem de 10 vitórias consecutivas, e nos últimos 6 jogos sofreu gol, nos últimos 8 jogos saiu mais que 2,5 gol, nos últimos 6 jogos aí saiu ambas as equipes marcam, em 8 dos últimos 10 jogos foi a primeira equipe a marcar, em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 10,5 escanteio e nos últimos 7 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Nos últimos 2 confrontos só deu Porto 4-0 e 3-0, então não tenho dúvida, a equipe do Porto vai querer se manter na liderança, atualmente 6 pontos de vantagem diante do vice-líder Sporting, que também joga hoje com a equipe do Famalicão, mas a equipe do FC Porto tem total condições de ampliar a vantagem para 9 pontos parcialmente. Então vamos deixar a dica aqui, FC Porto para vencer e a probabilidade 3-0 fora. Agora vamos para o Sporting versus Famalicão, com início às 17h30. A equipe do Sporting, em 20 jogos disputados, é o segundo colocado, 50 pontos conquistados, 39 gols marcados, 13 gols sofridos, tem a melhor defesa da competição. Enfrenta a equipe do Famalicão, que vem na 16ª colocação, em 20 jogos disputados, apenas 17 pontos conquistados, 23 gols marcados, 35 gols sofridos. Atuando em casa, o Sporting é o segundo colocado, novamente, parece que não muda muito, é uma combinação entre ele e o Porto. Em 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 17 gols marcados, 5 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Famalicão é o 12º no ranking, em 10 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 17 gols marcados, 22 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 6 confrontos saiu ambos marcas, em 5 de 6 saiu mais que 4,5 cartões. Já a equipe do Sporting, nos últimos 4 jogos aí, vem sem perder, sofreu gol nos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 9 jogos, e o Famalicão sofreu gol nos últimos 10 confrontos. Agora, em duelos individuais, a equipe do Sporting vem de 3 vitórias, sofreu gol nos últimos 4 jogos, em 9 dos últimos 10 jogos saiu mais que 2,5 gol, em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambas as equipes marcam, e em 5 dos últimos 7 jogos aí foi a primeira equipe a marcar, em 8 dos últimos 8 jogos saiu mais que 4,5 cartões, em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. E o Famalicão vem aí a 3 jogos sem vitórias, em 6 dos últimos 7 jogos saiu mais que 4,5 cartões, em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 11 escanteio. Último confronto, o Sporting venceu 2-1 para essa partida. O Sporting vem fortíssimo aí seguindo a equipe do FC Porto, então vamos deixar aí Sporting para vencer, e se você quer mais ousado, eu pegaria um over 2,5, mas a princípio ficarei com Sporting para vencer, probabilidade 3-1 casa. Continuando, vamos agora para a Escócia, o jogo do Rangers versus a equipe do Hearts. Tem início aí às 13 horas. A equipe do Rangers vem na segunda colocação, em 24 jogos disputados, 56 pontos conquistados, 48 gols marcados, 21 gols sofridos, e enfrenta o terceiro colocado, o Hearts, que em 24 jogos tem 43 pontos, 34 gols marcados, 20 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Rangers,
em 12 jogos é o segundo colocado, 30 pontos conquistados, 23 gols marcados, 7 gols sofridos. Já atuando como visitante, a equipe do Artes é o terceiro colocado em 11 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados, 10 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 dos últimos 7 saiu mais que 4,5 cartões e o Rangers foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 6 jogos. Agora, em duelos individuais, a equipe do Rangers, em 7 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 6 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 5 cartões. E a equipe do Arte foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. Em 4 dos últimos 5, saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 2 confrontos, um empate e uma vitória da equipe do Rangers. Então, é um jogo muito interessante aí, já que o Rangers não vem levando a melhor diante da equipe do Artes, mas a equipe do Rangers precisa da vitória, atualmente está apenas um ponto atrás do Celtic, precisa construir uma boa vitória, vamos acreditar aí na vitória do Rangers e a probabilidade 2-0 casa. O Celtic vai pegar uma equipe aí também inferior, que está na quarta colocação, tem total condições de vencer essa partida. Continuando, vamos agora para alguns campeonatos estaduais. Acredito que é apenas um jogo no estadual, mas antes iremos passar pela Suíça Superliga. O jogo do Basel versus o FC Sion tem início aí às 10h15. A equipe do Basel é o segundo colocado em 19 jogos disputados, 36 pontos conquistados, 41 gols marcados, 19 gols sofridos. Enfrenta o Sion, que em 19 jogos é o sexto colocado, 24 pontos conquistados, 26 gols marcados, 35 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Basel é o quarto colocado em 9 jogos, 16 pontos conquistados, 21 gols marcados, 9 gols sofridos, 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Como visitante, a equipe do Sion é o oitavo colocado em 9 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, 12 gols marcados, 24 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 dos últimos 6 saiu mais que 2,5 gols, em 6 dos últimos 8 jogos saiu aí mais que 10,5 escanteio, e o Basel foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 6 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Basel vem de 4 vitórias a 11 jogos sem perder. Nos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gols. Em 5 dos últimos 7 saiu ambos marcas. Em 4 dos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar. E a equipe do Sion, em 8 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 3 confrontos, a equipe do Basel levou a melhor. Vamos acreditar nessa partida aí na equipe do Basel. O Basel que está a 6 pontos de desvantagem do Zurich. Então vamos acreditar na vitória do Basel e a probabilidade 2-0 casa. Agora sim, vamos para os campeonatos estaduais. Acredito que é apenas um jogo, como mencionei anteriormente. E esse jogo aqui do Flamengo versus Fluminense. Um Fla-Flu que tem início às 16 horas. A equipe do Fla vem na segunda colocação. Em 3 jogos disputados, 7 pontos conquistados. Enfrenta a equipe do Fluminense, que vem na quarta colocação, com os mesmos 3 jogos disputados, 6 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 dos últimos 7 saiu ambos marca. Em 5 dos últimos 6 saiu mais que 10,5 escanteio. E a equipe do Flamengo sofreu gol nos últimos 7 confrontos. Em duelos individuais, o Flamengo vem de 3 vitórias consecutivas. Nos últimos 9 jogos saiu mais que 4,5 cartões. E o Fluminense saiu menos que 3 gols em 4 dos últimos 5 jogos. Foi a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 8 jogos. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 4,5 cartões. E também saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 2 confrontos, 2 revés aí que o Flamengo levou 2 derrotas. Então vamos acreditar numa recuperação do Flamengo, vitória do Flamengo e a probabilidade 2-1 neste clássico. Continuando, como prometi a vocês, retornar novamente lá em cima para deixar uma opção de mini ou possível zebra, apesar que não é de costume aqui do nosso canal, mas vamos dar uma passada lá por cima novamente e disponibilizar. Já analisamos esse jogo da Juve versus Verona e vamos deixar aí uma boa opção, um Verona com empate ao intervalo, ou quem sabe aí um Verona com empate como uma mini ou possível zebra. Prometi deixar aí
estou deixando. Entre outras opções que seria possível acontecer, o jogo do Lille versus Paris Saint-Germain. A equipe do Paris Saint-Germain tem um elenco mais qualificado, é o favorito nessa partida, ainda vai estar sem o Neymar, mas provavelmente o Messi irá entrar em campo. Mas é aquela coisa, né? A equipe do PSG é uma equipe que oscila bastante, principalmente atuando fora do seus domínios, começa a empatar ou perder para equipes fracas, tecnicamente inferior. Então o Lille aí tem total condições de surpreender a equipe do PSG também, então vale a ressalva. Então, tropa, essas são as dicas, espero que tenha curtido. Se chegou até esse momento do vídeo, deixa aquele like para estar fortalecendo, compartilha para geral e vamos aos bilhetes prontos. Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto deste domingão, vamos acreditar na vitória do Borussia Dortmund com o empate da Alemanha e vitória do Nice da França Liga 1. Uma simulação aí com R$100 com a odd de 2,6 com retornos potenciais de 206,66 centavos. Então, tropa, esse é o nosso bilhete pronto de hoje. Até a próxima. Partiu, tropa!